Pessoal, agora a gente vai deduzir a equação diferencial parcial da condução de calor a partir da lei de Fourier, tá? Vamos lá, né? A gente vai fazer essa dedução usando um balanço de energia, tá? E vamos começar simplificando um balanço unidimensional. Então a gente tem aqui uma barra, né, feita de algum material que conduz calor, né? Esse material é homogêneo, tem uma área constante, a área da seção transversal A constante, tá? E para fazer o balanço de energia, a gente vai isolar um elemento de volume, né? O elemento de volume é a região do espaço que a gente observa para ver o que está entrando e o que está saindo de energia, né? E a equação do balanço é sempre essa, né? No mundo cotidiano, sem pensar em relatividade, nada disso. A energia armazenada neste elemento de volume é a energia que entra menos a energia que sai, mais a energia que pode ser gerada lá dentro por passagem de corrente, por exemplo. Né? A energia, a gente já viu isso quando a gente falou de capacitância agrupada, que a energia é armazenada na forma de entalpia. Né? Então seria um DH, que é o ρV Cp dt. Né? ρV é a massa, Cp é o calor específico, ρV Cp é a capacidade térmica. Você multiplica pela variação de temperatura dt, você tem o DH, que é a variação de entalpia, né, que é a energia que está sendo armazenada em um certo intervalo de tempo, né, ρV Cp dt. Vamos supor agora que existe uma taxa de geração de energia, né, geração de calor lá dentro. Vamos supor que seja por corrente elétrica. Então está passando uma corrente elétrica por esse material e, portanto, existe uma geração de calor ali. Né? E eu estou usando aqui uma variável Q ponto, que é a taxa de geração volumétrica de calor. Né? Ou seja, quantos joules são gerados por centímetro cúbico, por exemplo, né, desse material. Né? Então, Q ponto V, né, é a energia que é gerada no volume inteiro, né? Já que o Q ponto é a energia gerada por volume, Q ponto V é a energia inteira. Aí você multiplica por dt, né, já que esse Q ponto é uma taxa de geração, né? É um joules por segundo, por exemplo, né? E por metro cúbico. Né? Aí você multiplica por dt, você tem quanto é gerado em um certo intervalo de tempo bem pequeno, dt. Então, Q ponto V dt é a energia que está sendo gerada em um intervalo de tempo pequeno, dt. A energia que entra neste elemento de volume é essa taxa Qx vezes o dt. Né? Taxa Qx vezes o dt. A energia que sai é o Qx mais dx vezes o dt. Tá? Qx significa a taxa na posição x, Qx mais dx é a taxa na posição x mais dx. A gente está supondo que o calor está fluindo da esquerda para a direita aqui nesse material. Tudo bem? Por isso Qx é o que entra, Qx mais dx é o que sai. Reparem também que o volume do elemento é A, que é a área da seção transversal, vezes o dx, que é essa espessura desse elemento. Né? A dx é o volume, e a gente está supondo que o material tem seção constante, o A, portanto, é sempre o mesmo em qualquer valor de x. Bom, quando a gente junta tudo isso, né, a energia armazenada, ρV Cp dtzão, é igual ao Qx dt, que é o que entra, menos Qx mais dx dt, é o que sai, mais Q ponto V dt, que é o que está sendo gerado ali dentro. Né? E eu vou só reescrever essa equação trocando o volume por A dx. Né? Então o V que aparece aqui e aqui eu vou colocar A dx. E eu vou colocar esses dois termos aqui, colocando em evidência o dt. Tá? Então vai ficar menos Qx mais dx menos Qx, tudo dentro de parênteses, e aqui o dt. Tá? Para isso, agora, para simplificar esse termo, eu vou fazer uma aproximação em série de Taylor, em primeira ordem. Tá? Qx mais dx é aproximadamente igual ao Qx mais del Qx, del x, dx. Né? Isso aqui é uma série de Taylor. Né? Poderia ter mais termos aqui de segunda ordem, terceira ordem, mas eu estou desprezando, já que o dx estou pensando que dx é um elemento infinitesimal. Né? Então o dx ao quadrado é muito menor ainda, dx ao cubo mais ainda, né? E assim, só o único termo que eu vou manter na série de Taylor é este daqui de primeira ordem. Então eu encontro uma maneira de escrever o Qx mais dx em função do Qx,
ou seja, o fluxo em x, mais essa derivada aqui, que depois eu vou ver o que fazer com ela. Tá? Bom, se qx mais dx é isso, né? Então qx mais dx menos qx é a derivada del qx del x vezes dx, como eu coloquei aqui, né? Então eu tenho menos del qx del x dx, aí esse dt que está ali continua, mais o q ponto a dx dt, como está aqui. E aí eu vejo que vai aparecer o dx em todo lugar, eu cancelo, tá? Esses dx que aparecem aqui. Além disso, o qx é dado pela lei de Fourier, né? Qx é a taxa na posição x aqui, é a área vezes o fluxo, e o fluxo é menos k del t del x, certo? Então essa daqui é a taxa qx. Substituo aqui, né, nessa derivada aqui. Então eu vou ter ρa cp dt, que vem daqui, né? ρa cp dt, os dx eu já cortei, igual a menos del x do qx, que é menos ak del t del x, certo? dt, aqui fora, mais o q ponto a dt. Tudo bem? Vejam agora que eu posso cortar as áreas, né, de todo mundo, porque a área é constante. A área que está dentro da derivada, mas ela é constante, né? Então eu posso cancelar. Então a área vai desaparecer dessa equação e ela vai ficar assim, ó, né? Essa equação simplesmente veio daqui se você cancelar as áreas, além de ter já feito aqui a multiplicação. Tem um menos dentro do parênteses, um menos fora. Eu já posso eliminar os dois, né? Menos vezes menos é mais. E vou ter esta equação aqui. Tudo bem? E agora eu divido tudo por dt. Tá? Aparece o dt aqui e aqui. Divido, aqui não, né? Mas eu divido. E aí eu vou ter o dtzão sobre dtzinho. Lembrando que a temperatura é uma função da posição x e do tempo t. O dtzão sobre dtzinho, na verdade, é a derivada parcial del tzão del tzinho. Tá? Rho cp del tzão del tzinho igual ao del x de k del t del x mais o q ponto. Reparem que eu não estou tirando o k aqui de dentro dessa derivada, porque eu não sei se ele é constante, tá? Se o k é constante, ele pode sair. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas, por enquanto, eu não sei se ele é constante e ele fica lá dentro dessa derivada. Tá? Esta daqui é a equação diferencial parcial da condução de calor com geração de energia. Tá? Se não tiver geração de energia, simplesmente você ignora esse termo Q ponto. Né? Vamos ver os casos particulares, né? Eu já mais ou menos já falei isso. Aqui está a equação diferencial, ou EDP, né? Equação diferencial parcial da condução de calor com geração de energia. Vamos ver casos particulares. Se não há geração de energia, você ignora o Q ponto, vai ficar isso aqui, obviamente. Agora, se não há geração de energia e além disso o K é constante, daí sim eu posso tirá-lo dessa derivada, né? Ele vai para frente, aqui vai ficar a derivada da derivada, é a derivada segunda. Rho cp del tzão del tzinho é igual ao K del 2 tzão del x2, derivada segunda da temperatura com a posição. Né? Ou ainda, ó, se eu dividir o K por Rho cp, dividir os dois lados desta equação por Rho cp, né? Isso vai me dar o alfa, que é a difusividade térmica, que a gente viu já na aula da capacitância agrupada. Né? Então, esta aqui é a equação que talvez vocês já tenham encontrado em cálculo 4, por exemplo, em alguma disciplina de cálculo, né? que eu acho que é o cálculo 4. A equação diferencial parcial da condução de calor para um caso particular, né? Onde não há geração de energia e onde a condutividade térmica é constante, e, portanto, eu posso escrever isso na forma de difusividade térmica alfa. Tá bom, pessoal? Na sequência eu vou fazer exercícios, tá? Então eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Até daqui a pouco, então. Valeu!